o problema para mim, cara, na questão da defesa do presidente Bolsonaro em relação... Aliás, o meu maior problema com o Bolsonaro sempre foi a questão dessa defesa, defesa constante ao regime militar e ali suas figuras mais macabras, né, que são os torturadores e tudo mais. Aí eu penso o seguinte, cara, o que eu ouço muito como desculpa daqueles que os defendem, né, que defendem o governo do Bolsonaro e tal. Mas não tem como ele implementar uma ditadura no Brasil porque as instituições são fortes, não permitem, e tem certo sentido o que eles falam. Não digo que as instituições estão totalmente assim, né, blindadas e tudo mais, mas assim, qualquer tentativa você vê que eles intervêm. Então teve agora aquela medida do presidente Bolsonaro lá de vetar assistente social e psicólogos nas escolas públicas, a oposição conseguiu derrubar, né? Uhum. E existe democracia no Brasil, tá? Isso que eu quero dizer, esse ponto que eu quero chegar. Existe democracia no Brasil. Entretanto, é muito difícil você compactuar, pelo menos no meu caso, com pessoas que defendem o regime que, para mim, foi a maior vergonha política da história do Brasil. Tá? Nós tivemos ali a escravidão, que foi uma vergonha, uma das maiores vergonhas da história do Brasil, mas, politicamente falando, a maior vergonha política do Brasil foi de 1964 a 1985, que foi o período do regime militar, ou uma forma de governo extremamente autoritária, onde na época a política foi comandada pelos militares. Por isso que a gente usa o termo ditadura militar. Não queremos dizer que todos os militares são ditadores, ou que todos... Aqui, por exemplo, os militares, o exército até não iniciou a questão da ditadura, mas houve um reparo e os próprios militares derrubaram a ditadura. Mas... No próprio Brasil tinha uma ala militar que era contra o governo militar. É contra. Então, assim, quando você vê o presidente Bolsonaro, você já está acostumado. Quem acompanha o Bolsonaro já está acostumado que ele fale. Agora, o que mais me choca é você, por exemplo, o banqueiro e ministro Paulo Guedes fazer isso, não defender, ele não tem nem que falar sobre isso, sobre a AI-5, né? O ato institucional número 5 foi uma das maiores vergonhas da história do Brasil, entendeu? E foi emitido pelo presidente Costa e Silva, que foi também uma das maiores aberrações que o Brasil teve, né? E o Sérgio Moro, que tinha tudo para ter uma história diferente na política, ou até na questão da segurança, justiça, quando começou ali atrás, não bastasse toda a politicagem que ele se envolveu na questão da segurança e na questão do política, né? De um envolvimento, aquelas coisas que o The Intercept divulgou. Não, mas um ministro da Justiça que fica quieto quando um ministro de Estado fala isso, quando o filho do presidente fala sobre a AI-5, ele simplesmente coloca o zíper na boca e se mostra o quê? Advogadinho do presidente. Você sabe que você fala em relação das instituições, né, serem fortes. Eu vejo muitas semelhanças, mas muitas semelhanças, e é o que me dá um pouco de medo, de 64 com o governo Bolsonaro, em muitos aspectos. Quando o Castelo Branco ele toma a frente do golpe militar, que vai derrubar o Jango, é bom lembrar que tem um mote que é exatamente igual ao do Bolsonaro. Medo comunista, onde não existe comunismo. Então, o João Goulart, que não era comunista, ele era trabalhista, mas tinha um diálogo bom com... Ele era dessa área do varguista, dos trabalhistas, mas ele tinha um diálogo bom com os comunistas, eu posso assim dizer. Sofreu uma perseguição terrível assim, no seu último ano de governo. Principalmente da Fiesp. Foi uma das fiadoras disso. Pregando o medo de comunismo. O Bolsonaro, há tempos, já encabeçado por aquela ala, que eu posso falar que é a ala do Gadernal, que é a ala do Olavista,
de que, pô, a gente tem um perigo do comunismo muito grande. Então, voltou-se a se ver um fantasma onde não tem. Isso é um ponto. Outra, quando o Castelo Branco ele assume, ele tem um discurso muito de não radicalização, que é uma imagem que o Bolsonaro está tentando vender desde o ano passado. Você não vê mais aquele Bolsonaro que dizia que ia fechar o Congresso, aquele Bolsonaro que falava que dava golpe no mesmo dia que assumisse a presidência, que pede a ditadura militar com mais afinco como fazia antes. Você vê um Bolsonaro que já desde 2018 tá aí querendo passar uma imagem um pouco mais conciliador, que foi o Castelo Branco no começo. O Castelo Branco, é bom dizer que ele era aquele militar que não era, não digamos assim, não fazia parte da linha dura. No discurso mesmo dele de posse, ele falou, né, que o remédio para se combater essa esquerda radical não pode culminar na criação de uma direita reacionária. Ele falou, em 66, vou passar o governo para o próximo presidente. E ele, o próprio Castelo Branco, ele era amigo de gente da literatura, ele era um cara que almoçava com Manuel Bandeira, ele era amigo da Raquel de Queiroz, ele frequentava a Academia Brasileira de Letras. Tanto é que na época você tinha, por exemplo, o Carlos Lacerda. Ele era um cara totalmente democrata e apoiou o governo, o começo do governo militar. E essa é uma semelhança muito grande, essa tentativa de se passar essa imagem mais conciliadora. Tanto é que a imprensa ela tinha uma certa liberdade no começo do governo militar, ela tinha uma certa liberdade, tanto é que ela começou a cobrar explicações quando as primeiras pessoas começaram a assumir. Quando as primeiras pessoas começaram a ser presas e torturadas. E aí é muito importante dizer que a gente vai falar do AI-5, claro, mas é muito importante dizer, Norberto, que muitas pessoas falam, né, que não, ditadura mesmo, a gente pode contar a partir de 68, a partir do AI-5, mas não. Você já tem a partir daí muitas pessoas que vão ser perseguidas. É bom lembrar que o Miguel Arraes tem que deixar o país. Você tem pessoas, por exemplo, como o Enio Silveira, que era um jornalista, foi preso e torturado, ainda que contra a vontade do Castelo Branco, mas aconteceu. Gregório Bezerra, que era um dirigente comunista, ele foi amarrado seminu e foi arrastado de jipe pelas ruas de São Paulo, depois foi espancado pelos militares. Você tem o Cândido Aragão, que era um almirante dos fuzileiros navais, era bem ligado ao Jango, que também sofreu tortura. Então, você tem os primeiros indícios ali no governo, no governo militar, mesmo, e é importante dizer, contra a vontade do Castelo Branco, porque ele pensava em passar essa imagem de neutralidade. Algo que o Bolsonaro pensa, só que assim como o Castelo Branco tinha aquela ala militar que queria a radicalização do governo militar, o Bolsonaro está rodeado de pessoas que querem essa radicalização dessa direita reacionária. Tanto é que quem pediu o AI-5, quem falou esse negócio do AI-5, não foi o Bolsonaro, foi o filho dele, foi o Eduardo Bolsonaro, e depois o Augusto Heleno, que falou. Então, a gente tem que sim tomar cuidado, e é sim para ter medo de quando se fala de AI-5 hoje em dia. As instituições são fortes, mas mexer com um sentimento público, principalmente essa coisa de falar de inimigos que não existem, é muito delicado. É muito delicado. Inclusive, o que mais se vê nas redes sociais, e é uma coisa que me preocupa muito, é muita gente defendendo o fechamento do Supremo, né? Isso, cara. E aí eu falo o seguinte, o fechamento do Supremo, eu posso ter ali as minhas críticas aos integrantes do Supremo, né? Acho que isso aí é uma coisa que não tem nada a ver. Você pode criticar. Agora, fechar o Supremo é uma das medidas que se espera de alguém que defende um novo AI-5, né? Sim. Congresso, as assembleias, né? Isso tudo foi fechado. A censura começou aí, né? A censura começou no AI-5.
A censura hoje no Brasil já existe, tá? Principalmente para a classe artística, né? Ali hoje, se aquilo que não se concorda não se é lembrado ou não é homenageado, ou como, por exemplo, o Prêmio Camões ao gênio Chico Buarque de Holanda, que não foi assinado pelo presidente, mas aqui em Portugal ele vai ser condecorado, inclusive estará aqui. Reconhecido mesmo sem assinatura do presidente. Por quê? Porque o presidente não concorda com a forma de pensar do Chico Buarque, né? Então, assim, a censura já existe em alguns cantos do Brasil, em alguns segmentos do Brasil, né? Que, infelizmente, acontece. O jornalismo ainda não sofre muito, mas ainda tem algumas coisas. Então, por exemplo, existe agora uma série de emissoras que conversam com o presidente, né? Então, isso aí não é uma censura, mas é uma seletividade que já existe também no setor da comunicação. Então, as empresas que entrevistam o presidente, tem empresas que não entrevistam o presidente, que ele não quer. E aí eles o quê? Eles pingam a bola na cara do gol e o presidente empurra para dentro, né? Sim. Isso é típico de ditaduras. Isso é típico de ditaduras. Você escolher quem te entrevista, você ter basicamente um aparelhamento que pode não ser estatal, mas um aparelhamento de empresas que vão te passar a imagem que você quer que seja passada. Isso é típico de sistemas autoritários. Uma coisa que a gente fala houveram 17 atos institucionais nos governos militares. 17. E por que as pessoas falam tanto do AI-5? E por que o Eduardo Bolsonaro falou do AI-5? E é bom dar um contexto que ele falou fazendo uma comparação do que acontece no Chile, né? Que lá no Chile você tem uma manifestação que está ficando mais extremista, porque a situação lá no Chile ela é extremista. Ele falou que se isso acontecer, se a esquerda radicalizar aqui no Brasil, vai ter um AI-5. Dá para fazer corte? Dá. Só um segundo, tá? Olha lá. Então, por que... Aí você está falando do Eduardo Bolsonaro. E que por que fala-se tanto do AI-5? E a gente teve 17 atos de a gente teve até o AI-17. E é importante falar os passos, para a gente não achar que é uma coisa que pode acontecer do nada. Mas existem passos que são próximos de coisas que também acontecem no governo Bolsonaro. Então você vai ver, ele é dado no começo, quando o Branco ele assume, e basicamente o AI-1 ele ia determinar que as eleições para presidente ia ser indireta, que ia ser a eleição que colocou o Branco lá, e nós iríamos ter eleições diretas no dia 31 de janeiro de 66. E 2 foi exatamente já revogando isso, falando que ia ter eleição indireta, ia acabar com os partidos, não ia ter eleição direta em 66, ia se dissolver todos os partidos políticos que existiam, desde 1945, quando acabou a ditadura varguista, a gente tem a configuração lá dos partidos da UDN, o PSD. Ele aumentou no AI-2, a gente tinha 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, 11 ministros do STF, ele aumentou para 16, para ele poder ter um controle. Porque, e é importante a gente falar do STF, porque aí na ditadura militar, nesse processo não se fechou o STF, mas o que eles fez? Aparelharam, aumentaram o número de membros para poder escolher mais. O STF, ele é esse órgão importante, porque é o único poder, a gente pensar que a gente tem o executivo, o legislativo e o judiciário, ele é o único poder que não depende de vontade popular. Ele não é eleito pelo povo. É muito importante, porque quando você faz isso, você tende a ter governos, você tende a ter um legislativo que representem as maiorias. E é muito importante num sistema que você tenha um desses poderes que esteja não se importando com a opinião pública. Porque aí você consegue garantir um certo equilíbrio
de um poder que não vai ter que necessariamente tomar ações populistas. Quando o Castelo Branco faz isso no AI-2, ele é completamente o STF, que era quem podia fazer frente aí a essa tomada da ditadura. E aí você vê que ele vai começando a tomar esses moldes de ditadura mesmo, tanto é que ele vai perdendo vários apoios dos civis, o Carlos Lacerda para de apoiar, vários outros civis para de apoiar, ele vai instituir lá o MDB e a Arena, que vão ser os únicos dois partidos que poderão existir. Ele institui no AI-2 que o presidente decretar estado de sem consultar o Congresso. Aí a gente tem o AI-3, também com o Castelo Branco. O AI-3, o que acontece? Em 1965, tem as eleições para governador e a Arena toma uma cacetada, porque vários governos importantes estaduais, quem vence é a oposição. Sim. Quem vence é o Israel Pinheiro. Você vai ter na Guanabara, que vai ser o Francisco Negrão de Lima, que vai, inclusive, vai suceder o Carlos Lacerda, Guanabara, que depois vai ser anexado ao Rio de Janeiro. Então, ele basicamente baixa o AI-3 falando o seguinte, olha, acabou as eleições diretas para o governo do estado também. Agora é o governo que vai decidir quem vai ser governador e quem vai ser vice-governador. Então, são medidas autoritárias que vão crescendo aos poucos. O AI-5 não chegou do nada. Teve uma construção. O AI-4, por exemplo, promoveu uma nova Constituição, que foi a Constituição de 67, né, que acabou com aquela Constituição pós-Vargas de 46. E aí vem o AI-5 com o Costa e Silva, que é um dos personagens mais deploráveis da nossa história, que deixou um legado muito ruim. O AI-5, basicamente, foi... é engraçado a gente falar como o AI-5 foi constituído, porque a gente vê com o que o governo hoje prega, com essa ala bolsonarista ou lavista prega. Você tem o AI-5, que uma manifestação popular estava crescendo muito no final dos anos 60, em 68, principalmente quando tem aquela juventude de 68, na França e vem para o Brasil. E você tem a morte, que é o Edson Luiz, que foi morto pelos militares. E o funeral do Edson Luiz levou dezenas de milhares de pessoas para as ruas, para o funeral, e causou muita comoção. Aí você tem, por exemplo, o deputado do MDB, o Márcio Moreira Alves, que ele vai fazer um discurso na Câmara dos Deputados, e ele começa a acusar os militares de serem torturadores, chama de covis de torturadores. E daí ele vai pedir à população, esse discurso é maravilhoso, ele pede à população para boicotar o desfile do 7 de setembro, para não ir no desfile do 7 de setembro. O que o governo tenta punir o Márcio Moreira Alves. Desculpa se eu estou sendo muito chato, mas eu acabo me empolgando com isso. É história, tem que falar mesmo. O governo tenta punir, o Costa e Silva quer punir o Márcio Moreira Alves, e o parlamento não deixa. O presidente, o líder do MDB na Câmara era o Mário Covas. E ele toma partido do Márcio Moreira Alves, não deixa punir e não consegue. Então o que eles fazem? Os militares botam um medo na população nesse período, falando que, olha, tá vendo? A gente tá com um perigo comunista aí. O MDB do céu. Nem o Partido Comunista defendia a Revolução Armada nesse período. Então ele começa a botar esse medo, ó, a gente vai ter que fazer alguma coisa, senão, olha, vai se tomar a gandaia aqui e o país vai sofrer uma revolução. Ainda tinha aquele medo do que tinha acontecido em Cuba, e aí ele baixa o AI-5. Ele baixa o AI-5, ele escreve o AI-5, é um documento de 12 pautas. Sim. E, cara, só o vice-presidente, que era o Pedro Aleixo, foi contra. Todos os ministros. E é importante falar que você falou do Paulo Guedes e do Sérgio Moro. É bom lembrar essas figuras. Porque todos os liberais, não estou falando de conservador, todos os liberais que eram ministros do governo do Costa e Silva defenderam e disseram que, sim, esse AI-5 determinava ia de fato abrir. Sim! Sim, pelo amor de Deus, deu fim nessa.
o Jarbas Passarinho. Jarbas Passarinho foi o mais efusivo para defender o AI-5 naquela fatídica reunião. Você tem essa reunião gravada, acho que se bobear no YouTube você deve encontrar. E eles fazem essa defesa dizendo que, olha, a gente sabe que isso é uma ditadura, a gente sabe, presidente Costa e Silva, como você não queria isso, mas o Brasil não está nos dando outra opção, a gente vai ter que fazer isso para salvar o país. Salvar do quê? Salvar do quê? Parece e aí, o AI-5... aquelas crianças que têm amigo imaginário, né? Só que no caso do Brasil era inimigo imaginário. Que nem agora, né? a gente tem uma síndrome de inimigo imaginário que é bizarra. E, cara, ele basicamente baixa um ato institucional que dá ao presidente o poder de caçar mandato, poder intervir em estado, poder intervir em município, poder suspender o direito de qualquer pessoa, podia fechar Congresso, de recolher. podia assumir toque de recolher, podia assumir as funções do legislativo, acabar com habeas corpus, baixou uma censura livre, e até tem uma fala interessante do Pedro Aleixo, que o Pedro Aleixo foi contra o vice-presidente, por isso que ele não sucedeu o Costa e Silva, foi o Médici, que alguém perguntou pro Pedro Aleixo e falaram, pô, mas você não confia nas mãos honradas do presidente? E aí ele falou, as mãos honradas do presidente eu não confio é no guarda da... E aí que é importante a gente ver que o AI-5, ele foi o ato institucional mais duro e que escancarou a ditadura, e vale até falar da obra do Hélio Gaspari, né, que tem lá a ditadura escancarada, a ditadura envergonhada, e ele escancarou, mas até chegar nesse AI-5 foi um construto de várias coisas que, se a gente olhar hoje para um governo que foi eleito democraticamente, que não tem atitudes tão democráticas e tem um apego muito a esse autoritarismo militar, a gente tem que sim ficar com medo. E a gente tem que sim alertar e tem que sim falar sobre. A gente não pode cair nessa de que as instituições são fortes, porque instituições fortes. Não ouvi. Essa última parte eu não peguei. Não, falando que assim, você não pode se apegar tanto a essa ideia só de que as instituições são fortes, isso jamais pode acontecer, porque instituições podem não se sustentar. Então, o que não deveria. O discurso que você falou, que tá na internet, fácil, você acha, do Luiz Antônio da Gama, né? Luiz Sim, Antônio da Gama, sim. que era o ministro da Justiça, justificando a importância do AI-5 naquele momento, né? Foi ele que anunciou em rede nacional e tudo mais. Agora, são coisas que são discursos muito parelhos, né? Então, por exemplo, nós tivemos que mudar, né? Por isso que nós optamos pelo Bolsonaro, por um pouco pessoa um pouco mais, porque precisava de mudança, não tínhamos saída, tínhamos que tirar a Dilma, tínhamos porque tinha que apoiar o Cunha, porque não tinha saída, que é a mesma desse período, entendeu? Sim. Não tem saída, é sempre isso, né? Não tinha outra saída, né? Primeiro que não se tem saída se não tiver diálogo. E não se tem diálogo porque não se concorda com quem pensa diferente, não se debate com quem pensa diferente no Brasil mais, né? Então, assim, e aí eu tenho ali alguns nomes de deputados que estão tentando mudar isso, né? Eu acho interessante o posicionamento de alguns nomes, alguns parlamentares, mas é muito pouco, porque a impressão que passa é que as pessoas querem continuar nessa polarização, nessa rixa, né, política, enfim. O Bolsonaro foi eleito democraticamente, tem a questão dos disparos, das fake news e tudo mais, né, que existe ali uma controvérsia, enfim. Isso está sendo avaliado, mas ele foi eleito democraticamente. Acho que a primeira coisa que ele deveria fazer é falar assim, bom, agora acabou a eleição, né? Vamos governar para todo mundo, vamos tentar conversar com quem a gente não concorda, com o outro lado, com a esquerda, com os movimentos sociais. Mas não, a primeira coisa que ele fez foi, não, movimento social é terrorista.
não sei o que é bala, isso aqui é vagabundo, isso aqui vai ser preso. Então, assim, não tem primeiro que não tem, eu achei muito interessante que você agora vai fazer doutorado, né? Uhum. E você falou no seu anúncio lá que o estudo e o conhecimento é uma forma de resistência, né? Sim. Isso está faltando um pouco no momento atual do Brasil para muita gente. E isso não quer dizer que uns são melhores que os outros, mas está faltando buscar informação. E dentro do governo, inclusive, entendeu? Porque nós temos um presidente que ele não tem conhecimento nenhum. Tudo que ele fala porque o Leonardo DiCaprio está financiando as queimadas. Ele não sabe de onde que ele tira isso. Não sei de onde que ele tira essas coisas. É bizarro. Eu queria muito um dia passar dentro da cabeça do Bolsonaro, entender um pouco como é que ele. Será que ele improvisa? Será que ele faz de caso pensado? É inacreditável isso. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Tira essas coisas. Porque, eu não vou falar porque eu não tenho prova. Ele sempre fala isso, né? Eu não tenho prova. Mas as ONGs estão mandando queimar. Mas de onde que ele tira essas coisas? E aí é a mesma coisa. E acho que é uma escola, né? Deve ter o mesmo curso para todo mundo. O da educação é uma aberração, né? O ministro da Educação é uma das maiores aberrações que eu já vi na política brasileira, tá? O Weintraub, lá, o Weintraub. Weintraub. O dia ele chegou dançando lá, a dança da chuva lá, com o guarda-chuva. Um Jim Carrey ali, né? Do corte na educação, colocou os bombons lá e errou a conta, né? Ele de 11... Você sabe que, só uma curiosidade sobre o Weintraub, o meu irmão agora, o Julinho, ele faz faculdade de contabilidade na USP, onde o Weintraub estudou, e ele é conhecido por ter sido um péssimo aluno. E ele falou que agora lá tem um prêmio, que tipo, é uma coisa muito oficial dos alunos, que é o prêmio Weintraub, pra galera que tipo bomba em todas as matérias. Não, e ele erra. E assim, de 10 palavras que ele escreve no Twitter, 11 tem erro de ortografia. Sim. Não, você olha o próprio Lattes dele. Você olha o Lattes dele, é uma pobreza curricular. Você vê que é um cara que não tem domínio sobre educação nenhum. Nenhum. Ele é um cara claramente rejeitado pelo mercado, que viu na educação superior, que nessa área de contabilidade é defasado um pouco, porque você tem uma área no mercado muito forte, então poucas pessoas optam por seguir a carreira acadêmica. E ele vai para lá por uma falta de opção no mercado e você vê que tipo, uma pessoa vazia, completamente vazia. E tem um projeto ali, tem um projeto sério de deterioração da educação, de acabar com a educação pública, né? Porque a privada é onde eles querem levar tudo. Nada vai bem, obrigado. Aliás, é uma outra coisa, né? O Brasil está priorizando as grandes empresas, que eu acho importante você movimentar as empresas, aquela coisa toda que a gente já falou a última vez, né? Uhum. O setor público sendo totalmente desmontado, não só na educação, né? Em várias áreas, né? E não é só a questão do Weintraub, você tem ali a ministra Damares, que também não sei de onde que ela tira algumas coisas que ela tira, e eu até é uma vergonha para todo evangélico sério. Para todo evangélico sério que existe, essa mulher é uma vergonha. Eu até respeito a questão da fé e sei da história dela, tudo que ela passou, tudo isso eu entendo. Agora, ela não tem uma capacidade assim, intelectual para assumir, e nem de histórico para você assumir uma pasta como ela assume. O Weintraub, aquele ministro do meio ambiente, da onde que tiraram aquele? Eu nunca vi isso. Para um ministro do meio ambiente é condenado por crime ambiental. O cara tem multas por crime ambiental. O partido dele, que é o Novo falou que tem que tipo, não tem que desassociar a figura dele com o partido. Pô, assim, não dá para entender, não dá para entender. Essa última do Leonardo DiCaprio foi bizarra. O que me parece é que o Bolsonaro está sempre dando aposta. Ele fala uma coisa doida e quando ele é confrontado e percebe que ele não vai conseguir se defender por um caminho lógico, ele dobra a aposta e fala uma coisa mais absurda ainda
eu acho que é para anestesiar, deve ser para anestesiar um pouco a população ouvindo. Mas assim, é bizarro e perigoso, porque você vai anestesiando a população e quando começam a falar de AI-5, como está sendo o caso agora, é importante lembrar que foi o Eduardo Bolsonaro que falou, e o general Augusto Heleno foi o que disse lá que, bom, se está falando de AI-5, tem que ver como é que vai fazer. Então, assim, vai anestesiando a população, e aí ideias como o AI-5 não parecem tão absurdas, porque é um trabalho de poucos em pouco. Daqui a pouco você tem uma população que pode querer defender mesmo a censura, que vai querer defender o poderes absoluto, por um déspota, se eu posso assim dizer. Então, isso é perigosíssimo, isso tudo está muito vinculado e leva a gente por um caminho que eu acho que a gente às vezes negligencia o quão perigoso isso pode ser. Exatamente. E eu acho, tava pensando em tudo isso, né, que a gente está falando aqui, e tudo que aconteceu, né, antigamente, né, isso no histórico, né, do presidente. As pessoas que se indignaram com a Dilma, por exemplo, com alguns impropérios que ela falava, aquelas coisas tipo ensacar o vento, saudando a mandioca, as pessoas elas não se chocam com problemas intelectuais vazios intelectuais, vácuos intelectuais seríssimos, né? As pessoas não se chocam, as pessoas não o choque de ver a Dilma falando de sacar, de estocar o vento, não, a pessoa que ficou chocada com isso não fica chocada quando o presidente fala em Golden Shower, quando o presidente fala que o Leonardo DiCaprio está financiando as queimadas, né? Quando o ministro Paulo Guedes fala de AI-5, o filho do presidente Bolsonaro fala de AI-5, os militares falam de AI-5, né? Então, assim, quando uma deputada sai do partido não, mas se desvincula do governo, né? Ou, na verdade, quem saiu do partido foi o Bolsonaro, mas a deputada Joyce Hasselmann vai lá, fala tudo, mas eles preferem atacar a Joyce Hasselmann do que ouvir o que ela tem para falar de quem estava lá dentro, né? Não, e a forma que ataca, porque a Joyce Hasselmann foi lá fazer o depoimento dela na CPMI da fake news e os bolsonaristas responderam ofendendo ela em relação a atributos físicos. Assim, eu assisti uma boa parte daquela CPMI, daquela sessão específica, e foi muito bizarro. Mas foi muito bizarro, porque parece que é a quinta série que está governando. Você tem ela fazendo as denúncias e eles se defendendo, chamando de gorda, falando que ela parece a Peppa Pig. Enfim, são vácuos, mas aí é que está o ponto. É o foco que as pessoas dão para as coisas. A Dilma tinha uma questão também do machismo, de que ela sempre foi uma pessoa muito dura para lidar. E se fosse um homem, talvez no lugar dela, ela não seria uma pessoa dura, ela seria uma pessoa firme, que é o que a gente costuma chamar a liderança masculina, quando age da mesma forma que ela agia. E aí ela falava essas coisas que de fato eram absurdos, né? Aquelas confusões dela. Só que hoje o Bolsonaro, ele foi eleito, ele e o grupo dele, com um apelo de representação desse tiozão do churrasco muito forte. Então, quando a gente fala de gado sobre os seguidores do Bolsonaro, é muito isso. O Bolsonaro pode falar o que ele quiser de absurdo, de coisa errada. Vai entrar e pode chamar o Kafka de Kafta. Ele pode falar tipo, absurdos muito grandes que não importa para esse pessoal. Não importa. Eles vão continuar. Eu me envolvi voluntariamente, às vezes eu me envolvo em algumas tretas no Facebook. Eu sempre acho que é importante porque, para mim, todo espaço público de discussão, você não pode deixar as coisas passar. Não é nem por você, não é nem porque você vai convencer outra pessoa, mas é por quem está vendo o debate público. Eu postei um negócio sobre o que aconteceu em Paraíba, que foi um ataque covarde
uma ação completamente desastrosa da polícia. E é bom falar que a polícia, não nesse episódio, mas em geral, ela também é vítima do Estado, mas uma completamente violenta que faz parte de uma política de extermínio da comunidade negra e pobre. Isso aconteceu num pancadão. Eu postei lá um texto que falava sobre isso, interessante, falando que funk não é crime, que a gente tem que repensar que tem que pensar sobre a violência policial. E basicamente algumas pessoas chegaram e falaram assim: mas eu acho funk uma merda. Aí vem um monte de gente e fala assim: mas funk é uma merda, funk é um lixo. Como se o foco disso fosse a discussão de gosto musical. Quando a gente está falando de um assassinato de nove meninos que não carregavam arma, que não estavam com posse de droga, que não tinham nenhum histórico precedente criminal, que estavam de entretenimento, as pessoas não se interessam por isso, elas preferem falar da qualidade musical do. Então é isso, a gente virou uma população muito acrítica que toma a tragédia pelo gosto. E é isso que eu tô falando, tipo, ou a merda que for. As pessoas vão tomar a tragédia da fala dele pelo gosto pessoal. Não interessa se ele falou merda. Se ele falou alguma coisa que eles gostaram, então é isso que é isso. Agora, essa questão do lá de Paraisópolis, né? Tem a ver também com a questão dessa segregação, né? Dessa questão social, né? Porque eu já vi pancadão em Moema e nunca vi a polícia chegar arrebentando. Claro. Né? Eu morei a vida inteira na Vila Mariana, né? Em posto de gasolina, pessoal com funk até o fim, o vizinho chamou a polícia foi lá com calma, conversou, tal. Eu nunca vi nesses bairros isso aí. Eu só vejo bairro de pobre. Eu só vejo em comunidade carente. Com certeza. Né? Então isso é uma questão social. É muito, sim, totalmente. Porque você fala, sim, no pancadão tem consumo de todos os tipos. Eu já fui em inúmeras baladas também com todo tipo de consumo. Nunca teve problema. Nunca teve polícia. Nunca teve polícia. Nunca. Eu morava no Belém durante a minha época da graduação, morava na casa dos meus avós, e na mesma rua que eu morava um colega que também fazia graduação comigo. Cara, eu fui abordado pela polícia um total de 0 vezes, nos 5 anos que eu tive lá. Ele foi abordado 12 vezes. 12. O cara mora na minha rua. Ele foi abordado 12 vezes. No mesmo lugar, a gente era umas casas de distância só. Então, é uma política já que ela é totalmente voltada para isso, que ela é totalmente contornada. Mas quando você joga para a população. Tem um vídeo maravilhoso que foi uma roda de debate, eu não sei o que é aquilo, que eu não sei se é um sociólogo, que ele vai conversar no Morumbi, no bairro do Morumbi, com os moradores do Morumbi, o creme de la creme do Morumbi. Ele vai falar sobre o que aconteceu no Paraisópolis, aí ele tenta falar sobre desigualdade social, que gera violência e tal de coisa. Aí você tem que ver os comentários dos moradores. Os moradores falando que não, que se você tá com. Se o bandido for te assaltar, chama o Batman, então, se você é polícia. Ninguém tá falando que é contra a polícia, a gente tá tentando pensar a violência. Então leva pra sua casa. Não, vai levar pra onde? Vai trazer aqui pro Morumbi? Não dá, né? Então você vê assim que o raciocínio. E aí sempre comenta. Funk é uma merda mesmo. Quer dizer, você então não gosta de funk? Então tudo bem, a polícia pode entrar lá e metralhar uma galera, sabe? Problema sério, de que o Bolsonaro legitimou. O Humberto Eco, ele estava certo. Que os idiotas, eles ganharam voz. E daí vários outros idiotas que se sentiam reprimidos porque sabem que são idiotas, estão se sentindo representados agora, estão falando mais, estão abrindo mais a boca, estão dando opinião. Aí tem gente que nem você, que eu vejo, que vai lá, você fez jornalismo, você buscou estudar essa país, está fazendo um mestrado, saiu da sua área de conforto para estudar ciência política, que é uma outra metodologia, um outro ponto. E aí tem gente que desqualifica completamente tudo que você fala, você, Norberto, fala,
E ele, com as vozes da cabeça dele, cria ali um factoide, opiniões baseadas em nada, para querer desmoralizar o que você diz, para querer desmoralizar o tipo de argumento que você constrói, que não é baseado em nada, que tem muita ciência em volta. É bizarro. Você vê isso acontecendo, só que isso chega em esferas mais perigosas, como segurança pública. E assim, o que eu noto e aconteceu comigo, e eu não falo isso para me vitimizar ou nem nada, mas o que aconteceu, o que eu noto, o que acontece com outras pessoas também, não só comigo, é e aconteceu com a Joyce Hasselman, né? Como eles gostam de utilizar questões pessoais para desvalorizar aquilo que você fala. Então, muitas vezes eu li em artigos que eu publiquei, ou e compartilhei, ou em vídeos que eu gravei, ou em podcasts que eu participei, que, não, mas é muito fácil você falar porque você não mora no Brasil, você mora em Portugal, né? Agora, ninguém sabe o preço que eu paguei para sair do Brasil e vir para Portugal, né? Onde eu larguei tudo para vir para Portugal e tudo que eu passei aqui em Portugal, né? Isso ninguém sabe. Muitas vezes, muitas pessoas ficaram chocadas com algumas coisas que aconteceram comigo depois e ficaram super sem jeito. Mas ninguém sabe tudo, nem 5% do que foi você sair para você estudar fora. Né? Eu estou aqui, eu amo Portugal com todas as minhas forças. Hoje é minha casa, eu sou louco pelas pessoas, pelo povo, pelo país. Mas não foi fácil. Né? Então, isso não foi eu tive que reconstruir a minha vida. Né? Eu tive que recomeçar a minha vida 2 vezes. Né? Então, assim, as coisas elas não podem ser desqualificadas por questões pessoais. Quando nós falamos, eu, você e alguns outros colegas falam sobre política em rede social ou até o LinkedIn mesmo, eu escrevi algumas coisas no LinkedIn. LinkedIn é uma rede social que é voltada para a questão mais corporativa, profissional, e lá você obtém um pouco mais de respeito. Mas quando você coloca numa rede social, no Facebook, ou no Instagram, ou enfim, qualquer outra página, você compartilha no YouTube, você é muitas vezes desqualificado sem argumento, que você usa, eu pelo menos, e você, eu sei também disso, usam métodos conceituais, né? Então você é desqualificado por uma coisa que não tem nada, não tem lógica. Então, não, porque esse papo é de esquerda. Eu não sei o que é esse negócio de papo de esquerda, entendeu? Esse negócio de papo de esquerda não. Eu sinceramente. Papo de esquerda. O que é papo de esquerda, né? As pessoas elas pegam um pote muito pequeno e falam assim: ó, isso daqui é direita, isso daqui é esquerda. E você está falando com dois conceitos que são tão amplos, tão complicados, tão. Marxista virou um adjetivo que se usa torta direito. Eu vou dizer para você: eu estudei num campus público de ciências humanas, conheci inúmeras pessoas de esquerda, e a minoria delas eram marxistas. Mas assim, mas pra galera, tanto faz, tanto fez, sabe? O pessoal fala comunismo como se fosse, assim, sei lá, batata, é qualquer coisa. E isso é muito bizarro, assim. Só que eles se apegaram, né? Tipo, é um ponto que eles se apegaram e que não adianta o conhecimento. Até porque é um reflexo do governo. Esse é um governo que tem rancor, assim, do conhecimento. Que você vê que são pessoas que academicamente são frustradas, intelectualmente são frustradas, nunca conseguiram espaço em lugar nenhum. Então encontraram ali no meio dos lunáticos. Você vê que terraplanista, eles construíram uma comunidade hoje que é razoavelmente forte, porque eles sempre foram pessoas rejeitadas nos debates científicos. Toda a comunidade científica rejeitou eles. Então eles começaram a encontrar um na loucura do outro um forte elo para se ligarem e viver nesse mundo que eles criaram. O problema é que daí começa a influenciar adolescente, começa a influenciar criança. Se Bolsominion fosse maluco só dentro da panela deles, tudo bem. Mas eles vão para briga política. E aí é que tá o problema, né? Por isso que eu achei muito legal você falar que conhecimento também é uma forma de resistência. Então, a minha dica é que todo mundo busque conhecimento, vai estudar, vai fazer alguma coisa, vai ler, vai ter informação, porque o maior problema hoje do Brasil, que gera e intensifica a desigualdade no país,
é a falta de conhecimento e de informação. Sim. Como já diria o grande ET Bilu, né? Busquem conhecimento. Ou aquele Corguinha lá Saudoso. o ET Bilu lá, né? Da Record, né? Eles fizeram uma matéria lá uma vez. Busquem Corguinha. conhecimento, é isso aí. A gente pode até depois propor, porque eu percebo assim, que cresceu um pouco, né? Tipo, tem bastante gente que vem aqui assistir, que gosta de ouvir a gente bater papo. A gente pode depois pensar em um programa de indicar algumas leituras, algumas coisas, não precisa nada complicado, né? Mas leituras que tipo, as pessoas conseguem acompanhar, para aprender alguns conceitos básicos. Você apresenta, você trouxe o Norberto Bobbio aí outro dia, eu achei sensacional. O Norberto Bobbio é incrível. Eu acho super didático também. Então, Base mas da aí acho que também é uma coisa matéria, viu? interessante para a gente pensar. Ele é base da minha pesquisa. Ele é base da minha pesquisa. Ele tem teoria Mas é isso aí. geopolítica, tem esquerda e direita, né? As distinções né, desses dois lados, enfim, ele detalha muito sobre isso. Tudo isso eu uso muito na minha pesquisa. Ele é um cara muito bom, né, um cara muito bom, e ele tinha ali ele é um cara muito moderado. Eu gosto disso dele, né? Ele é um cara muito moderado, entendia, tinha trânsito, sabia falar com os dois lados. Se a galera quiser saber bastante sobre a ditadura, o trabalho do Gaspar é incrível. A gente, enfim, tem várias obras aí, uma literatura. O problema é que da ditadura militar os arquivos são fechados, né? Então a gente não sabe ainda, assim, na missa metade do que de fato aconteceu na ditadura militar. Esses arquivos, um dia vão de ser abertos. A gente torce aí. Tá certo, meu amigo? Meu amigo, foi mais uma vez um prazer, viu? Para mim também. Até uma próxima.